E aí, galerinha, beleza? Pessoal, novamente aqui, hoje só com resolução de questões, mas vamos lá. Projeto do governo do estado do Maranhão, um excelente projeto, justamente para Enem dos concursos, tá bom? Não esquece, tá, de apontar o teu dispositivo para o nosso QR Code que vai estar na descrição aqui do nosso material, tá bom? E hoje, adivinha o que nós vamos fazer? Somente praticar, pessoal. Nós vamos somente praticar. E eu trouxe algumas questões aqui maravilhosas para a gente poder treinar e, consequentemente, gabaritar as nossas questões, tá? Então, hoje é somente o processo de resolução, tá, de questões. O que nós vamos fazer hoje aqui, ó? Separei algumas questões aqui, show de bola, para a gente fazer. A nossa primeira questão é justamente uma questão que já foi questão da prova, tá? Uma questão da prova do Enem. E eu te dou uma dica. Dica maravilhosa. Quando vocês forem fazer a resolução de questões, tá? Sempre busquem questões que estão associadas à banca que vai elaborar aquela prova que você vai fazer. No caso, eu estou visando o Enem, vou priorizar questões que já foram da prova do Enem. Vou fazer vestibular da UEMA, vou priorizar questões que já foram de provas anteriores na UEMA. Então, e assim consequentemente, tá? E quando vocês tiverem uma questão, tipo, por exemplo, essa questão aqui que fala do nanofio e corresponde justamente a um feixe de metal, aí ele vem dizendo que corresponde conforme está na imagem. Galera, quando vocês tiverem uma questão, prova do Enem são 45 questões, muito cansativo você ler tudo, então tu tem que dar uma acelerada nesse processo. Então essa questão, ele está me dando aqui, ó, o comprimento, o diâmetro de dois objetos. No caso aqui o nanofio, que corresponde a um objetozinho metálico, e correspondente ali a um fio de cabelo. Aí ele me deu as medidas, né? Ele me deu as duas medidas ali. Ele me deu o diâmetro do primeiro e me deu o diâmetro do segundo. Te liga na pergunta. Olha o que ele está perguntando. Ele está falando o seguinte, ó. O número que expressa o valor, tá? Que relaciona o comprimento do diâmetro de um fio de cabelo e do nanofio. Pessoal, ele está pedindo para eu dividir um pelo outro. Para eu poder dividir um pelo outro, eu vou ter que primeiramente verificar que o primeiro aqui, ó, corresponde a um diâmetro de quanto? De 10 elevado a menos 9. Então, nós temos aqui a primeira medida, que corresponde exatamente a 10 elevado a menos 9. E exatamente a segunda medida, que corresponde a quanto? A 10, né? Nós temos aqui as medidas, tá? E essas medidas estão justamente associadas ao fato de, tá? Nós estamos aqui justamente associando ao fato que toda vez que nós tivermos que relacionar essas medidas, nós vamos, tá trabalhando exatamente com a relação. Vamos só focar aqui na nossa pergunta. Gente, ó, só uma coisa importante, tá? As questões de matemática, na verdade, o Enem em si, no geral, as questões vestibulares, elas trabalham com ordem de comando. O que é a ordem de comando? Deixa eu te explicar. É aquilo que tu tem que calcular, é aquilo que tu vai ter que resolver, tá? Então, a nossa questão está me dando uma imagem com as medidas ali 10 elevado a menos 9 e a outra medidazinha lá 10 elevado a menos 5. Então, quando vocês estiverem trabalhando com essas questões, tem que verificar a ordem de comando. Olha a nossa ordem de comando, é a nossa pergunta geral. Tinha um texto falando sobre o fio de cabelo e um texto falando sobre nanofio. Aí agora a gente tem a nossa ordem de comando. Ó, o número que expressa a razão. Lembra lá de número racional? Lembra lá de número racional? A razão existente entre o comprimento do diâmetro do fio de cabelo e do nanofio. Então, ele quer para eu pegar o diâmetro de um e dividir pelo diâmetro do outro, que nós temos ali na nossa imagenzinha, tá? Lembrando, ó, que nossas questões, elas vão estar sempre associadas, tá, pessoal? Elas vão estar sempre associadas a exatamente a resolução de questões, tá? Que corresponde a todas essas medidas, tá bom? Então, nós temos aqui a primeira, que é 10 elevado a menos 9, e a segunda, que é 6 vezes 10 elevado a menos 5, tá? Então, quando a gente estiver trabalhando com a resolução dessas questões, é só vocês ficarem atentos, tá? Que ele quer para eu dividir o comprimento do diâmetro de um pelo comprimento do diâmetro do outro. Que no caso, ele quer a nossa ordem de comando, a resolução do o comprimento entre o diâmetro do fio de cabelo e do nanofio.
O diâmetro do fio de cabelo, que corresponde a qual? É o segundo. Então, ele quer para eu pegar esse aqui e dividir por esse, tá bom? Na ordem que ele falou. Então, bora lá. 6 vezes 10 elevado a menos 5 sobre 10 elevado a menos 9. Tá bom? Pessoal, se vocês olharem, tem o número 6 na frente do 10, da base 10. Mas só que aqui na frente dessa base 10 não tem nenhum número. Então eu posso colocar o número 1 de boa, tá? Então bora lá rapidinho, ó, só para confirmar. Não tinha nenhum número na frente do 10 elevado a menos 9. Então eu posso botar 1, só para ficar um casamento bonitinho, ó. Número com número, base 10 com base 10. Número natural com número natural, base 10 com base 10. Bora dividir. A palavrinha razão, tá, pessoal? Significa divisão. Não esqueçam, tá? Aí bora lá rapidinho, ó. Quanto é que é 6 dividido por 1? Dá 6. Base 10, vai. Base 10. Base 10 aqui, ó. Base 10. Base 10, já que é uma divisão, eu vou repetir a base 10, tá? E vou subtrair os expoentes, ó. O expoente de cima menos o expoente de baixo, tá bom? Vou fazer aqui de ladinho para tu poder entender legal, ó. Menos 5 menos 9. Tá bom? Menos 5 menos 9. Então, só para relembrar a nossa regrinha de potência, tá? Repete a base 10, tá aqui, ó, e subtrai os expoentes. Quem é o expoente de cima? Menos 5 menos o expoente de baixo, menos 9. Aí, meu filhão, você vai reparar isso bem aqui, ó, ó. Ó, menos com menos dá o quê? Vamos lá, lembra quando era criancinha? Sinais iguais dá sempre positivo. Sinais diferentes dá sempre negativo. De novo, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Aqui os sinais são o quê? Iguais. Então vai dar positivo, tá lembrando? Então vai ficar menos 5 mais 9. Bora lá. 9, sinais diferentes subtrai, vai. Sinais diferentes subtrai. 9 menos 5, 4. Então aqui, ó, o expoentezinho da base 10 é 4. Então nós temos aí, ó, como resolução da questão, exatamente quem? 6 vezes 10 elevado a 4, que no caso nós temos a nossa opçãozinha aqui, tá? Então é só vocês ficarem atentos a essa regrinha. Eldaí, me dá só uma dica bem legal aí sobre essa paradinha de potência, tá bom? São três regrinhas básicas, gente, ó. Se você estiver multiplicando bases iguais, você deve somar os expoentes, tá bom? Se você estiver dividindo bases iguais, perdão, ó, 2 pontinhos significa divisão. Você vai o quê? Subtrair os expoentes, ó. Multiplicação, repete embaixo, soma lá em cima. Divisão, repete embaixo e subtrai lá em cima, tá bom? E a outra, são 3 dicas maravilhosas, ó. Quando eu tiver um expoente em cima do outro, tá? Eu vou repetir embaixo e vou multiplicar, tá bom? Então são assim. Digamos que hoje à tarde tu vai fazer um concurso. Sabe que envolve matemática, vai ter conta, vai ter cálculo. São 3 propriedades, filhão, que tu tem que sair de casa e dar uma olhada rápida assim, só para relembrar, só para ratificar e confirmar direitinho a resolução da questão, para que no dia lá, na hora lá, tu não venha te atrapalhar, tá bom? Beleza? Logo em seguida ele fala o seguinte, ó, um adulto humano, né, ele corresponde em termos de 100 bilhões de bactérias. Ele tem aí, né, a possibilidade de 100 bilhões de bactérias. Olha a pergunta, gente, a pergunta ela é muito interessante. Ele quer para a gente expressar esse número na forma de notação científica, de base 10, potência de base 10. Aí bora lembrar rapidinho, ó, bora lá. O que é o 1000? O que é o 1000? O númerozinho 1000 é o número 1 com quantos? 3 zeros. O que é o milhão? São mais 3 zeros. Certo? 1000, milhão. E o que venceu o bilhão? O bilhão. Mais 3 zeros. Então, a cada múltiplo de 1000, aumentam 3 zeros. Consequentemente,
nós teremos aqui, ó, 9 zeros. Então, quando ele pergunta esse número, tá, de bactérias pode ser expresso ou escrito, representado como? Exatamente, quantos zeros nós temos aqui, ó? 3, 6, 9. Então, nós temos o número, olha só, 1 vezes 10 elevado a 9. Aí aqui eu estou fazendo contigo uma brincadeira, tá? Se vocês olharem nas opções, não tem o número 1 na frente da base 10. Ele pode ou não aparecer, tá, pessoal? Ele pode ou não aparecer. É obrigatório aparecer quando o número na frente da base 10 não for 1. Por exemplo, aqui nessa questão era 6 vezes 10 elevado à quarta. Aqui era o número 6, tá? Então é obrigatório aparecer. Mas como aqui é o número 1, pode não aparecer e pode aparecer, tá? Então, quando ele disse o milhão, aí tu diz assim, pô, daí, bilhões de bactérias, 100 bilhões. Eu tô olhando aqui, tem uma paradinha aqui que eu não tô achando muito interessante, porque tu coloquei aqui 1 bilhão, e lá são 100. Ah, mas espera aí, te liga aqui rapidinho. Aqui é 1 bilhão, e lá ele quer quanto? 100 bilhões. Muita atenção. Aqui, ó, 1000, 3 zeros, milhão, 6 zeros, bilhão, 9 zeros. Mas só que lá, ó, são 100 bilhões de bactérias. Então ainda falta eu pegar esse número aqui, ó, e multiplicar por 100, que são exatamente o quê? 2 zeros a mais. Então, ó, 2 zeros a mais, ó. Então exatamente, ó, 9 mais 2 vai dar quanto? 10 elevado a 11, tá? E daí a gente consegue gabaritar a nossa questão justamente aí na letrinha C, tá bom? Deu para entender legal? Só repetindo, ó, aqui foi um padrão que eu coloquei, 1000, 3 zeros, milhão, 6 zeros, bilhão, 9 zeros. Mas só que a questão queria o número 100 bilhões. Então, tinham 2 zeros a mais, ó. Então, por isso que era vezes 100, ó, 100 bilhões. Então, 100 com o bilhão são 9 zeros mais 2, dá no total 11 zeros aí, certinho, gabaritando a nossa questão, tá? Viu como foi legal? Viu como foi fácil? Mas só está sendo fácil porque vocês estão aí acompanhando as nossas aulas, tá acompanhando direitinho, tá? Não esqueçam, tá, gente? Ó, deixa eu dar uma dica maravilhosa para vocês. Tu tá assistindo uma videoaula. É sempre importante que você assista a aula com papel, caneta e lápis ali do lado, uma borrachinha. Então, à medida que aparecer a questão, tu já vai tentando resolver. Porque se tu ficar só olhando, vai ficar cansativo e tu vai ali, de repente, te estressar e não vai querer assistir. Papel, caneta, lápis e borracha lá do ladinho para tu fazer a continha. Ó, já botei a questão na lousa. Já olhou? Aí tu já vai ter que começar a tentar fazer, tá bom? Essa daqui, gente, ela tem uma curiosidade bem legal. Deixa eu só passar aqui, elaborador, apagador, tá, gente? Que eu sou poliglota, aí sabe que tem hora que os idiomas se enrolam. Mas bora lá. Essa questão aqui é bem interessante. Gente, se vocês olharem a resolução dela, eu vou te dar uma dica. Toda vez que tu tiver uma questão que tem um número muito grande, ele tem um padrão, tá? Então, olha o que a questão me deu ali, ó. 9 elevado, ó, qual o valor, né? O algarismo das unidades. Olha só, o algarismo das unidades de 9 elevado a quanto? 99. Então, vai ver bem aqui, ó. Peraí. Ele quer para eu calcular o valor de 9 elevado a 99. Menos quanto? 4 elevado a quanto? 44. Então, se vocês olharem com muito cuidado e carinho, o que a gente vai ter que ficar atento? Esse modelo de questão, gente, a gente tem que tomar muito, muito cuidado por conta de um grande detalhe. E o detalhe é o seguinte, pessoal. Quando a gente tem uma questão dessa, a gente tem que ficar atento a uma coisa. É um número muito grande. Então, olha o que nós vamos fazer aqui, ó. Presta atenção para cá, presta atenção para cá. Eu não tenho como calcular 9 elevado a 99, pessoal. Isso vai dar um número muito gigante. 4 elevado a 44. Então tem que haver um padrão. Pensa comigo, bora lá. Um de cada vez, vai. Vamos achar o padrão. 9 elevado a 1, 9. É o 9 uma única vez. 9 elevado a 2, é 9 vezes 9, 81. Bora lá de novo, vai. 9 elevado a 3, 9 elevado a 3 é 81 vezes 3. Bora fazer aqui do ladinho. 81 vezes 9. Dá quanto aqui, ó? 81 vezes 9. Se fizer a continha, 9 vezes 1, 9. 9 vezes 8, quanto? 9 vezes 8, 72, né? Então é 729.
9 elevado a 4. É isso aqui, vezes 9. Ó. Bora lá. 9 vezes 1. 9 vezes 9. 81. Sobe quanto? 8, certo? De novo, ó. 9 vezes 9. 81. Fica 1, sobe 8. 9 vezes 2. 18. 18 com 8, que subiu? 26. Fica 6, sobe 2. 9 vezes 7. 9 vezes 7, dá quanto? 63. Com 2. 65. Então dá 6.561. Olha uma coisa massa aqui, ó. Repara aqui, ó. Quando o expoente é ímpar, o número termina em 9. Quando o expoente ele é par, o número termina em 1. Reparou isso? Então esse número 9 elevado, esse número aqui, ó, 9 elevado a 99, vai ser um número gigante. Ó, 99 é um número o quê? Ímpar. Reparou que quando o número é ímpar, no expoente, termina em 9? Então, 9 elevado a 99 é um número gigante que termina em quê? Em 9. Viu como é fácil? Até eu sei. Bora lá de novo, vai. Agora vamos achar o padrão do 4. Bora achar o padrão do 4. Bora lá, achar o padrão do 4. 4 elevado a 1, 4 elevado a 2, 4 elevado a 3 e, exatamente, 4 elevado a 4. Bora lá. Vamos achar o padrão do 4. Quanto é 4 elevado a 1? Duvido, vai. Isso, muito bem, 4. Show de bola. Cara, eu tô achando massa a participação de vocês. Agora, o que é 4 ao quadrado? 4 vezes 4, que dá quanto? 16. Certo? O que é 4 elevado ao cubo? É isso aqui vezes 4. Ó. Tá bom? Que dá 32, 64. O que é 4 elevado a 4? É isso bem aqui vezes 4. Que é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Então, se eu multiplicar isso aqui por 4, né? Multiplicar isso aqui por 4, ó. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 6, isso, 24. Muito bem, com 1. Isso, show de bola, tá? Ou seja, mesma linha de raciocínio, vai. Quando o meu expoente é um número ímpar, é um número que termina em 4. Quando o meu expoente é par, vai dar um número que termina em 6. Percebeu o padrão? Então, o número 4 elevado a 44 vai ser um número gigante. Vamos lá, 44 é um expoente par. Quando o expoente é par, o número que termina em 6. Então, esse aqui vai ser um número gigante que termina em quê? Em 6. Como ele quer para eu subtrair, né? Então, se ele quer para eu subtrair, eu vou pegar, ó. Então, vamos lá. Ele quer para eu subtrair isso aqui, gente, ó. Ele quer para eu subtrair. Então, ó, qual é o valor do algarismo das unidades? Vamos lá, gente. Lembrando que unidade é o dígito que fica do lado direito. Por exemplo, tá aqui o número, vamos botar aqui, o número, bora lá, 6.561. Ó, quem é o algarismo das unidades? É sempre o que fica mais do lado direito. Unidade, dezena, centena, milhar. Lembra? Quando era bem criancinha? Pois é. Olha para cá. Ele quer saber o algarismo das unidades. Ou seja, esse número, o algarismo das unidades, menos esse número com o algarismo das unidades. Quem é o algarismo da unidade desse número? 9. E desse número? 6. Ele quer para subtrair. Quanto é que é 9 menos 6? Dá quanto? 9 menos 6. Dá quanto? Exatamente 3. Então, quando vocês olharem as nossas questões, é só tu olhar um número muito gigante, tu tem que obedecer um padrão. Mas como é que eu teria essa linha de raciocínio? Porque eu estou trabalhando com potência. Se tu está trabalhando com potência, então é um número multiplicado por ele mesmo. Aí eu for atrás do padrão, 9 elevado a 99, que o expoente ímpar vai sempre terminar exatamente em quê? Em 9. Expoente par vai sempre terminar em quê? Em 6. Quanto é 9 menos 6? Exatamente 3, tá? Então, uma questão bem show de bola, tá? E eu espero que vocês realmente tenham entendido essas duas questões que trabalham exatamente com o tópico de potência. São questões que vocês vão conseguir aí desenvolver tranquilamente, como na próxima aí, que vocês vão ter esse tempo aí depois para vocês fazerem a resolução das questões, que é uma questão bem interessante, que trabalha ali com propriedade de potência, multiplicação da base 3, por ela mesma sendo depois dividida, e eu espero que vocês realmente tenham entendido, tá? Não esquece, depois dá uma olhada nas questões, finaliza fazendo a resolução de outras questões, de outros materiais, lá no nosso material que está sendo disponibilizado para vocês via QR Code. Beleza, pessoal?
Um beijo do Vesgo. Valeu!